Cristiano é um biólogo apaixonado pela natureza, em especial pelos pássaros. O gosto por observar esses animais tão interessantes fez nascer um registro inédito, um livro com mais de 500 espécies de pássaros encontrados em Santa Catarina. As imagens foram registradas por ele mesmo durante 8 anos de pesquisa. Foi 8 anos de muito trabalho de campo, muito legal. Foi bacana a interação que eu tive com o povo catarinense. Povo catarinense muito hospitaleiro, e se eles verem que a gente está trabalhando com isso e está lidando com isso, eles têm suas histórias para contar, eles acolhem você. Eu fiquei apaixonado por essa modalidade e apaixonado pelo povo catarinense. Nasci, cresci aqui, achava que conhecia muito Santa Catarina, mas aí eu vi que não conhecia tanto e que tem muita coisa para conhecer e para explorar aqui ainda em Santa Catarina. Na minha época de criança, a caça era algo muito presente, né? Captura, caça de estilingue, então, mas aquilo me angustiava, assim, né? Ver um pássaro preso e tudo. Mas aí a gente tinha já o hábito de estar observando o seu comportamento, e daí eu já, com uma veia meio que de biólogo, de zoólogo, eu já gostava de observar o que eles se alimentavam e daí plantar em volta de casa essas árvores. Mas eu não tinha noção do tão grande que é esse mundo, assim. Eu não imaginava de espécies assim que você mora perto de você e você não sabe. E fazendo o livro, fui estudando e me deparando com umas surpresas maravilhosas. E daí também, assim, tipo, como o fato da Maria Catarinense, né, que era um pássaro que foi descoberto em Santa Catarina, fazia quase 100 anos que não sabia se ela estava extinta ou não, e daí redescobriram ela, e hoje é um pássaro presente aqui no estado de Santa Catarina, recebe esse nome de Maria Catarinense por isso. Então tem muitas coisas interessantes. Nos 8 anos em que Cristiano viajou por todo o estado, ele conta que foi encontrando pelo caminho não apenas os pássaros que procurava, mas também outras aves que foram surgindo de forma inusitada. Segundo ele, a preservação dos habitats é decisiva para a preservação das espécies. Quando eu fui para o oeste de Santa Catarina, que eu peguei essa região lá divisa com a Argentina, eu me deparei com uma agressão ambiental muito grande, desmatamento muito grande. Em alguns resquícios lá você encontrava vários pássaros que eu achava que era só do bioma do Cerrado, do Pantanal, e que a gente tem uma biodiversidade tão grande assim. Eu falo para você que cada vez que eu saía para um local novo assim, eu ficava maravilhado, assim. Foi muito interessante, vários pássaros assim, e pássaros que não existia registro em Santa Catarina, como eu fotografei a marreca pé na bunda em Laguna, só tinha 4 registros para o Brasil, e assim vários outros assim, só que eu não publicava. Eu fui a primeira pessoa a achar também aqui ao sul o bicudinho do brejo. É um pássaro que foi descoberto há pouco tempo para a ciência, e eu descobri ele em Paulo Lopes, que não existia nenhum registro dele para essa região, o máximo que tinha era em Itapoá. Quando a gente olha para o morro, que nem a gente tem aqui, né, Balneário Camboriú, ainda tem uma cadeia de montanhas com uma vegetação bonita. Isso não foi nenhum ser humano que plantou. Quem plantou foi os animais e principalmente os pássaros. Então os pássaros é que foram florestando toda essas nossas matas e que garantiram essa nossa paisagem bonita, né? No livro, que tem 530 páginas, estão, além de fotos das aves, outras informações interessantes sobre cada espécie. Eu gosto de mostrar as características do pássaro, né? Muitas vezes foto do macho e da fêmea, aí tamanho, peso, e daí depois às vezes falando sobre variação de plumagem, alimentação, reprodução, o habitat dele, os hábitos dele e alguma curiosidade. Então muitas vezes tem uma lenda, muitas vezes tem um dito popular, algo interessante assim para despertar a curiosidade das pessoas. O livro Aves Catarinenses é considerado o mais completo registro das espécies encontradas no estado. Uma segunda edição, mais completa ainda, está sendo preparada para 2021 e vai incluir também as aves marinhas.
No primeiro livro eu coloquei 502 espécies, que no caso seriam as espécies que mais fácil seriam encontradas, né? E eu tinha as espécies marítimas que eu acabei não colocando porque seria difícil das pessoas e eu achava que o livro ia ficar grosso demais. E daí aumentou uma quantidade significativa que dá espaço para fazer mais um livro. Então agora estou fazendo o segundo livro que vai ter interessante porque eu fiz contato com mais observadores, com mais guias e aproveitei as histórias vividas por eles de fatos inusitados que eles acabaram se deparando. E daí vou contar essas histórias também nesse livro, vai ser bem interessante. Uma mãe chegar para mim e dizer: ó, Cristiano, nós estávamos hoje andando na cidade e a minha filha de 4 anos ficou parada olhando um pássaro, chegou em casa, procurou teu livro, folheou, achou o pássaro e pediu para ela ler sobre o pássaro, porque ela disse: ó, mãe, esse é aquele pássaro que a gente viu lá na cidade e eu quero que você leia para me falar sobre o que ele come, o que ele faz, como é que ele é. E era um João de Barro, um pássaro que está bem presente aqui dentro da nossa cidade, ele já está bem urbano. Então isso é gratificante, assim, sabe? E muitas vezes nas exposições das aves, vir pessoas depois dizer: Cristiano, eu não sabia o que eu queria ser na minha vida e eu quero ser biólogo, assim, né? Quero ajudar a estar cuidando desse mundo aí, que é o nosso mundo. Então isso é uma coisa muito gratificante, mas teria muitas outras histórias para contar das pessoas que me receberam muito bem. E eu acho também assim, seria muito triste olhar para esse céu e para essas árvores sem ter esses pássaros coloridos, o seu canto, que a gente está aqui conversando e está escutando o sanhaço de Encontro Azul cantando aqui pertinho. Então isso é fantástico e eu falo, uma forma de lazer fantástica sair caçando pássaros com uma máquina fotográfica.